E aí, meninos do nono ano, como é que vocês estão? Professor Raul aqui nessa aula de história nova para você ficar inteligente. Então vamos lá. Essa aula de história corresponde à semana 13 aí do Class 1, que a gente está estudando sobre a crise de 1929. Tem duas atividades sobre esse assunto aí dessa semana para a gente estudar. Eu quero explicar para você entender direitinho o que foi a crise de 29. Eu coloquei alguns vídeos bem legais também para você entender esse assunto, mas presta atenção aqui na aula que vai ficar melhor ainda. Bom, é o seguinte, a crise de 29 também é chamada de Grande Depressão, ou então quebra da Bolsa de Nova York, ou então crash da Bolsa de Nova York. Também se chama de Grande Depressão, já falei. A crise do liberalismo. São vários nomes para a mesma coisa. Você precisa saber que foi uma crise econômica relacionada ao sistema capitalista que aconteceu em 1929. Começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro. Começou na Bolsa de Nova York e foi quebrando as outras bolsas de valores do mundo inteiro. Que bolsa? Eu estou falando da bolsa assim que você carrega de lá? Não. É bolsa de valores, onde as ações das empresas são negociadas, onde se você tem uma grana boa, você consegue comprar uma participação numa empresa. O que isso significa? Se a empresa der lucro, você ganha uma partezinha do lucro. Se ela tiver prejuízo, você também toma um prejuízinho. É mais ou menos por aí. Bom, para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouquinho na Primeira Guerra Mundial. Lembra dela que a gente estudou aí um dia desses? Primeira Guerra Mundial, 1917. A Primeira Guerra dura entre 1914 e 1918. Em 1917, os Estados Unidos vão entrar na Primeira Guerra Mundial. Até antes disso, eles estavam de fora, lucrando, ganhando grana, vendendo armas e suprimentos para os dois lados do conflito, para os dois lados da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, tanto para aquele pessoal ali da Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, quanto para o outro lado, que era principalmente Inglaterra, França e Rússia. Rússia que ainda não é União Soviética, mas vai se tornar a partir de 1922, depois da Revolução Russa, que a gente também já estudou. Então, a partir de 1922, não é mais Rússia, é União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, a Alemanha vai afundar uns navios americanos, vai torpedear uns navios americanos carregados de suprimentos que estavam indo para a Inglaterra, para esse pessoal lá. E aí os Estados Unidos vão entrar na Primeira Guerra Mundial do lado da Entente, né? Do lado da Inglaterra, da França e da Rússia. E eles meio que vão entrar para definir a guerra. Os Estados Unidos vão entrar na guerra, logo no ano seguinte a guerra acaba. O negócio é que eles ganharam grana pra caramba com a Primeira Guerra Mundial. E quando acabou a guerra, eles continuaram ganhando grana, porque a Europa estava toda destruída por causa da Primeira Guerra Mundial, os países europeus quebrados, e os Estados Unidos começaram a importar, a vender coisa, ou melhor, a exportar para a Europa todo tipo de produto que eles precisavam lá, desde alimento, roupa, máquinas industriais, esse tipo de coisa. E aí a economia norte-americana foi crescendo, se tornou a mais forte do mundo depois da Primeira Guerra Mundial. E com isso, as empresas dos Estados Unidos, as fábricas, vão produzir cada vez mais para atender a demanda lá da Europa. O problema é que ali pelo meio da década de 20, a economia da Europa, dos países europeus, vai se recuperando, as fábricas começam a produzir lá na Europa e eles param de comprar os produtos que vinham dos Estados Unidos. Porém, as fábricas dos Estados Unidos não param de produzir, mesmo com a queda da demanda europeia. Eles continuam produzindo e produzindo cada vez mais. E é isso aí que vai causar a crise de 1929. Então, é uma crise de superprodução, gerada porque as fábricas dos Estados Unidos produziam sem parar, mesmo com a demanda lá da Europa em queda. E por que isso aconteceu? A crise de 29 é também a crise do liberalismo. Por quê? Porque o liberalismo vai ser uma teoria criada pelo Adam Smith que dizia o seguinte:
que o governo não deve interferir na economia, que a economia ela deve acontecer, ela deve se regular automaticamente segundo a demanda, as leis de oferta e procura. Ou seja, o liberalismo defende a não intervenção do Estado, do governo, na economia. E com isso, as empresas dos Estados Unidos produziam cada vez mais e o governo não interviu. O governo simplesmente deixou, viu isso acontecer, é, apenas cada vez mais salvando, né, os lucros dessas empresas, investindo dinheiro na bolsa de valores, enfim. E aí, o que vai acontecer? Imagina a seguinte situação: tem uma fábrica de um produto qualquer que produziu sem parar, o estoque está cheio de produto, mas ninguém vai comprar esse produto, não está vendendo. E aí o dono da fábrica vai quebrar, porque ele não tem dinheiro, porque ele não vendeu, e ele não consegue pagar funcionário, não consegue produzir mais. Há uma estagnação das fábricas, das indústrias. E isso vai causar um efeito cascata, porque se a fábrica quebra, o trabalhador perde o emprego, o trabalhador sem emprego, ele não compra comida, ele não compra roupa, ele não compra nada. Então, todas as outras fábricas e lojas vão falindo, vão quebrando na sequência. Isso foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Foi quando uma bolha inflacionária se criou devido à superprodução. Quando essa bolha estoura, né, quando a superprodução não se sustenta, as fábricas vão quebrando e a economia dos Estados Unidos quebra. Como a economia mundial estava se baseando na economia dos Estados Unidos, que era a principal economia capitalista do mundo na época, o mundo inteiro sai quebrando na sequência. O Brasil, enfim, menos a União Soviética, porque a União Soviética se tornou socialista lá com a Revolução Russa, lembra? E então é um sistema econômico que está fora do capitalismo. Não afetou a União Soviética, mas afetou o restante dos países capitalistas no mundo inteiro. E aí, como é que os Estados Unidos fizeram para resolver a crise de 29? Que é inclusive a atividade número 2, que está lá na plataforma. Foi eleito o presidente para governar no início dos anos 30, que se chamava Franklin Delano Roosevelt. Foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. O Roosevelt ele vai criar o New Deal, que significa novo tratamento, que era um plano econômico, uma política para resolver a crise de 29, para resolver as consequências, né, da crise. O New Deal é baseado na filosofia, nas ideias de um outro cara, um economista, o Keynes. Por isso a gente chama a ideia dele, as filosofias dele, de keynesianismo. O que falava o keynesianismo que inspirou o New Deal? Que o governo tem que interferir na economia. E foi isso que o Delano Roosevelt fez com o New Deal. Criou emprego, criou obra pública, construiu estrada, barragem, incentivou os empregos. Com isso, o trabalhador começou a receber salário, começou a gastar o salário e com isso as fábricas foram vendendo os estoques, voltando a produzir e assim a economia dos Estados Unidos foi se recuperando. Não só dos Estados Unidos, mas de certa forma do mundo inteiro. Então lá pelo meio da década de 30, lá por 1935, a economia já estava andando de novo. Porém, os Estados Unidos só vão se recuperar mesmo da crise de 29 lá na Segunda Guerra Mundial, lá a partir do início dos anos 40. Então, espero ter te ajudado aí a entender a crise de 29, o que foi isso aí. E qualquer dúvida eu estou sempre à disposição e até a próxima.